Com alegria, novamente aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Premier, também muito conhecido como TV São José, para levar a todos os telespectadores e telespectadoras mensagem de vida, otimismo e esperança na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Todos temos consciência de que o tempo, ou seja, as horas, as semanas, os meses, os anos, vão passando. Igualmente nós e todos os seres humanos vamos também amadurecendo na vida, tomando novas experiências. E nós sabemos que levamos desta vida para a eternidade tudo aquilo que realizarmos, vivermos e praticarmos de positivo, de bom, daquilo que é necessário para a nossa santificação, para a nossa felicidade, mas também para colaborarmos na santificação, na realização e na felicidade de nossos semelhantes. Então, Cristo Jesus mesmo o afirma. Lemos em São Lucas, capítulo 12, versículo 21. Procurai antes e acima de tudo o reino dos céus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Assim, tivemos a graça de, neste final de semana, celebrarmos a festividade dos grandes apóstolos São Pedro e São Paulo, colunas mestras da igreja. São Pedro, conforme lemos em São Mateus, capítulo 16, quando Cristo Jesus o interrogou os apóstolos: o que é que dizem os seres humanos que é o Filho do Homem, Cristo Jesus? Então, os apóstolos disseram, lemos claramente em São Mateus, uns dizem que é João Batista, outros que é Jeremias, outros que é Elias ou algum dos profetas. E aí Jesus Cristo também interrogou aos apóstolos: e para vocês, apóstolos, quem sou eu? Nesse momento, eles, especialmente na voz de São Pedro respondeu: tu és o Messias, tu és o enviado de Deus, tu és aquele que nós estamos esperando. Tu és o Filho de Deus, vivo. É neste momento que Jesus Cristo lhe diz: e eu te digo que tu és Pedro, filho de Jonas, e especialmente eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu, Pedro, ligares, aprovares na terra, será ligado, será aprovado nos céus. Tudo aquilo que tu desligares na terra, será desligado nos céus. E Cristo, então, naquele momento, colocou São Pedro como o primeiro papa, o primeiro chefe, ou seja, aquele que, quando Cristo Jesus ascenderia aos céus, como realmente aconteceu, 40 dias após a sua ressurreição, então São Pedro assumiu a coordenação de toda a Igreja Católica que estava ali iniciando, fundada por Jesus Cristo. Aliás, o único fundador de uma igreja que deu a vida para fundar a sua igreja, o único Filho de Deus que veio das alturas, que veio para o nosso bem, para a nossa redenção
E foi pela sua morte que ele conquistou a salvação, a redenção objetiva para cada um de nós. O que quer dizer, prezados telespectadores e telespectadoras, a redenção objetiva? Quer dizer que Cristo Jesus trouxe a possibilidade de cada um chegar um dia à eternidade à visão de Deus. Mas, para isso, dependerá de cada um de nós, do nosso esforço. Como professor que fui durante muitos anos, eu gosto de, às vezes, fazer uma analogia, talvez para melhor compreensão dos telespectadores, das telespectadoras. Tenho dito muitas vezes, pode ser a melhor professor ou melhor professor, seja no ensino fundamental, no ensino médio, ou no ensino universitário, ou mesmo no mestrado, no doutorado, no curso de especialização, ou no pós-doutorado, seja em outros países, em grandes universidades, mas se o aluno não prestar atenção, não se esforçar, não estudar, se o aluno ou aluna não fizer a pesquisa, pouco aproveitará, por melhor que seja o professor ou a professora. E então, São Pedro tem o poder das chaves do reino dos céus. E por isso, nas imagens que nós contemplamos nas igrejas, em qualquer local, imagens de São Pedro, nós vemos São Pedro com as chaves na mão. E outro grande santo, coluna mestra da igreja, São Paulo, aquele que, quando não conhecia a Cristo Jesus, ele perseguia os cristãos, levando-os para as prisões, ou mesmo levando para a morte. Mas no momento em que ele sai de Jerusalém, com a ordem das autoridades, indo para a cidade de Damasco para prender seguidores da mensagem de Cristo Jesus, o que é que aconteceu? Ele cai do cavalo, uma grande luz, uma luminosidade o envolveu, ele ficou cego e naquele momento ele ouve a voz de quem? Do Filho de Deus, Cristo Jesus, que diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E é nesse momento que Saulo interroga: quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Porque na palavra de Deus nós encontramos diversas passagens, quem persegue os cristãos é como se estivesse perseguindo o próprio Cristo Jesus. Por isso também Cristo Jesus diz: tudo aquilo que nós fizermos em favor de nossos semelhantes é como se nós o fizéssemos para o próprio Cristo Jesus. E dali em diante, Saulo, agora cego, ouve a voz do Cristo que diz: vai para Damasco. E ele não podia ir porque estava cego, mas ele estava em companhia de colegas, de amigos que iam acompanhando Saulo para prender os cristãos. E esses então o conduziram para o profeta Ananias. E a voz de Deus também disse para Ananias: vai se aproximar de ti, Saulo, antes perseguidor dos cristãos, e agora um convertido, um novo cristão. E lá então ele recebe a instrução, a doutrinação do profeta Ananias. Ele é instruído na mensagem de Cristo, recebe o batismo e de Saulo transformou-se em Paulo, e de Paulo, grande pregador, o grande evangelizador,
se você quiser, leia as epístolas, as cartas de São Paulo, e você vai vendo que maravilhas, com a graça de Deus, ele realizou na pregação. Ele é agora um grande santo. De Saulo tornou-se Paulo, e de Paulo, São Paulo. E ele foi martirizado, como também São Pedro. São Pedro e São Paulo foram martirizados, derramaram o seu sangue por amor ao Cristo Jesus, sob o imperador Nero, maléfico, inimigo de Cristo Jesus, imperador de Roma, no ano 67. São Pedro crucificado. Mas no momento da crucifixão, ele pediu aos assassinos, aqueles que o estavam pregando na cruz, que ele não queria ser crucificado à semelhança de Cristo Jesus, que ele não era digno, mas que o crucificassem de cabeça para baixo. E assim, esses aceitaram o seu pedido. Ao passo que São Paulo, nós vemos São Paulo nas imagens, nas igrejas, ele com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, na mão esquerda, de modo geral, e na mão direita com a espada. Por que a espada? Porque ele foi degolado, cortaram-lhe a cabeça, 2 grandes mártires. E nesse final de semana, então, nós também celebramos o dia do Papa. Sempre desde Cristo Jesus, de São Pedro, de São Lino, de todos os chefes, os coordenadores da Igreja Católica, numa série ininterrupta. Já tivemos 269 papas na Igreja Católica. Sempre quando morre um papa, os 112, 115 cardeais, com a idade até 80 anos, se reúnem em Roma e, por meio da oração do Divino Espírito Santo, por meio de retiro espiritual, por meio de jejum e de penitência, pedem que o Espírito Santo os ilumine para que possam eleger, dentre os cardeais, aquela pessoa, aquele cardeal que melhor poderá coordenar, orientar, guiar a Igreja Católica. E assim, muitos que neste momento, telespectadores, especialmente os de mais idade, se lembram talvez dos últimos papas. Assim, por exemplo, o Papa Pio XII, eu me lembro, eu era estudante, Eugênio Pacelli, e depois dele, o Papa São João XXIII, canonizado, o grande Papa da bondade, da simplicidade, da humildade. Após o Papa São João XXIII, o Papa Paulo VI, depois o grande intelectual, depois São João, aliás, o Papa João Paulo I, que governou a Igreja durante apenas 33 dias. Depois, São João Paulo II. E, em seguida, após São João Paulo II, Bento XVI, que renunciou livre, espontaneamente, vendo-se numa idade avançada. Ele é Papa emérito, com seus 94, 95 anos. E após, então, Bento XVI, nós temos o Papa Francisco, essa pessoa que tanto trabalhou e está trabalhando pelo bem da humanidade, pela ecologia,
na defesa da natureza, entrando em contato com os presidentes de todos os países, para que eles se acordem, especialmente alguns presidentes que dizem que podem continuar a prejudicar a natureza. Pessoas que não compreendem que a natureza, ou seja, a água, o ar poluído, os animais, as plantas, os rios, os mares, se não cuidarmos, dizem os cientistas, os entendidos na ecologia, o que será do nosso pequeno planeta daqui talvez aos 50, 80 ou 100 anos, quando já nós percebemos uma natureza. Ontem, por exemplo, um calor intenso, já hoje um frio. Então, é a natureza, por assim dizer, que está quase como que se vingando dos seres humanos. E esse Papa Francisco, como aliás os últimos papas, procuraram lutar para o bem do ser humano, para o bem da natureza, para o bem da ecologia. E também os últimos papas, São João Paulo II, por exemplo, já o Papa Pio XII, trabalhando muito, lutando muito, junto com os presidentes das nações, em favor da paz no mundo. Numa viagem agora de estudos, eu tive ocasião de visitar com manos e uma sobrinha, doutora Edileuza, alguns países. Eu tive a graça, por exemplo, de estar em Luxemburgo, de onde vieram os meus antepassados, Weber, que lá deixaram uma comunidade maravilhosa, Roder. E também, perto, ali em Luxemburgo, também há uma outra comunidade chamada Queires, de onde vieram também meus antepassados, por parte de mãe, que nasceu aqui em São Pedro Alcântara, família Weber e Queires, e também Schmidt, com 2 T's. Estivemos também na Alemanha, em Baden-Baden, de onde vieram os antepassados do papai, família Keller e Brandt. Mas em Luxemburgo, a gente presenciou por fotografias, como na Alemanha e outros países, o que a guerra deixou de destruição. E especialmente tive a graça, por assim dizer, ou a infelicidade, mas eu digo a graça de ver, porque há muitos anos atrás, na França, em Lyon, eu vi também um grande cemitério com milhares e milhares e milhares de cruzes dos soldados, uns de mais idade, outros com 17 anos, 19 anos, 27 anos. Eu pensava quanta tristeza para aquelas milhares de famílias em Lyon. E desta vez eu tive a ocasião de poder também, em Luxemburgo, visitar 2 cemitérios. Visitamos 2 cemitérios com aquelas cruzes, milhares e milhares. Um dos cemitérios com 5.500 e poucas cruzes. E exatamente soldados americanos que ali morreram. E eu então rezando e pensando um pouco no passado, eu me lembrava quantos namorados que ali morreram, deixaram namoradas tristes, quantos noivos, igualmente noivas arrasadas, esposas, mães, enfim, igualmente vovôs, por assim dizer. A guerra é coisa triste. E visitamos outro cemitério dos alemães, soldados alemães. Incrível, é de derramar lágrimas
de emoção e de tristeza, com 10.500 e poucas cruzes ali colocadas, aquele imenso cemitério. E, aliás, muita gente, estudantes, por exemplo, mesmo adolescentes, que lá vão visitar para ver o que é uma guerra. Bem, não é esta a vontade de Deus, mas, voltando novamente, então, o grande bem, domingo, então, foi o dia também dedicado de orações pelo Papa Francisco. E domingo também, quem participou da Santa Missa, Atos, livro dos Atos, capítulo 12, versículo de 1 a 11, nós sabemos e lemos que o rei Herodes prendeu muitos seguidores de Cristo Jesus e mandou matar o apóstolo Tiago. E como os judeus, os inimigos de Cristo, se alegraram com isso, então o que é que Herodes fez? Mandou também prender São Pedro. E 4 grupos de soldados, 4 vezes 4, 16, ninguém dos telespectadores jamais viu 4 ou 3 ou 10 soldados para prender uma pessoa. E era uma pessoa maravilhosa, São Pedro, somente procurava o bem, ensinar a fraternidade. E enquanto que ele estava ali na cadeia, nós lemos claramente a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, podemos ler aqui, nos diz a palavra de Deus, e o povo, os cristãos, rezavam, também claramente aqui, onde nos diz que o povo, enquanto São Pedro estava na prisão, o povo rezava. E Deus então enviou um anjo, e o anjo aproximou-se dele, levanta-te depressa, Pedro. E naquele momento caíram-lhe as correntes das mãos, e agora segue-me. E nos diz a palavra de Deus, e São Pedro foi seguindo a Cristo, e as portas da prisão, as 2 correntes se romperam, e ele foi saindo pela prisão, pela cadeia, e ninguém se acordou. É uma graça especial, podemos dizer um verdadeiro milagre, porque lemos também em São Lucas, capítulo 1, versículo 37, para Deus nada é impossível. E São Pedro diz, simplesmente parecia que eu tivesse uma visão. E quando o anjo se afastou dele, lá na rua, ali ele caiu dentro de si e percebeu que realmente ele estava livre da prisão. Então, Cristo Jesus sempre protege aqueles que o amam igualmente. Então, o Papa Francisco, assim como o povo rezava em favor de São Pedro, e Deus veio ao encontro, mandou um anjo para soltar São Pedro, também nós devemos rezar pelo Papa, para que ele continue sempre a levar a boa mensagem a todas as pessoas, como ele está fazendo mesmo lá no Oriente, com aquele povo que, infelizmente, muitas nações daquelas, simplesmente com as guerras, expulsando a todas as pessoas. Então, que cada um de nós, prezados telespectadores, telespectadoras, possamos sempre seguir firme na nossa fé, no nosso compromisso, à semelhança dos santos que assim procederam. Assim nós celebramos hoje os santos São Pedro de Luxemburgo, São Otto, São Menegundes, Bernardino,
realino e lidano. E também amanhã nós iremos celebrar a festa litúrgica de São Tomé. São Tomé, aquele que quando Jesus Cristo, depois da ressurreição, apareceu aos apóstolos, e São Tomé não estava com eles, mas quando encontraram São Tomé, os apóstolos disseram: nós vimos Cristo Jesus ressuscitado. E o que é que São Tomé disse? Se eu não colocar o meu dedo e a minha mão na chaga de Cristo Jesus, eu não acreditarei. E o que é que aconteceu? 8 dias depois, Cristo Jesus apareceu, estando Tomé, e Jesus olhou sério para São Tomé, e São Tomé então exclamou, entendeu, e gritou: meu Senhor e meu Deus. Aí Cristo Jesus lhe deu uma repreensão: tu acreditaste, Tomé, porque tu me viste. Feliz aqueles que acreditam sem me terem visto. Acompanhemos esta bonita oração. Ó Senhor, peço-vos perdão por todas as vezes em que eu fui incrédulo, não acreditei, e não permiti que vossa mão poderosa conduzisse minha vida. Agora, meu Jesus, pelo exemplo de São Tomé, coloco-me aos vossos pés e peço com todo o meu amor e devoção, meu Senhor e meu Deus. São Tomé, olhai em nosso favor, aumentai sempre mais a fé de cada um de nós, a semelhança de São Pedro, que disse: eu creio, Senhor, mas aumenta minha fé. Quantos milagres Jesus Cristo fez, basta nós lermos a palavra de Deus e sabemos que Jesus cada vez pedia a fé. Quanto é importante acreditarmos naquele que trouxe a redenção, a salvação para cada um de nós, morrendo no alto da cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, como ele mesmo o afirmou. Por quê? Porque ele é o Filho verdadeiro de Deus, nosso Pai e Criador. E agora a bênção da saúde para todas e cada um de nós. Sabemos quanto é importante a saúde do corpo, mas também a saúde espiritual. E quem tem uma saúde espiritual vive muito mais no otimismo, na alegria, na felicidade, na realização, vive mais alegre, disposto na vida, vive mais contente, sem dúvida nenhuma. Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para o iluminar, atrás de você para o defender de todas as situações difíceis, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. Vemos ali no quadro a Bíblia Sagrada. Procure ler sempre a palavra de Deus. E agora a bênção da saúde para você, de modo especial para as pessoas enfermas, bem como sobre a água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome com muita fé esta água e lhe fará um grande bem para a sua vida corporal e espiritual.